Bem-vindos a mais um vídeo de desenvolvimento aqui no canal. Eu sou Karine Souto, psicopedagoga, terapeuta holística. Quem já me conhece sabe que eu sou empreendedora já há alguns anos. Esse tempo de empreendedorismo me fez navegar por vários caminhos, me fez perceber inúmeras mudanças e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Quem é o empreendedor nessa nova era? E como é que a gente faz para sobreviver a tantas mudanças, a tantas coisas que acontecem no empreendedorismo? Então fica comigo até o final do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal e vamos lá. Se você é empreendedor ou pensa em empreender, tá no lugar certo. Então vamos começar falando sobre o empreendedorismo, né? O que é o empreendedorismo? Eu sempre falo que é um estado de espírito, é o ato de inovar, de criar, de perceber em situações simples oportunidades. E a gente é empreendedor dentro de uma empresa ou fora de uma empresa. Não necessariamente a gente precisa colocar o próprio negócio para ser empreendedor. Isso a gente precisa deixar bem claro, porque a maioria das pessoas pensam que o empreendedor é aquele que é o dono do seu próprio negócio. Mas somos empreendedores, intraempreendedores também quando inovamos e trazemos soluções rápidas, soluções assertivas para dentro das organizações que a gente trabalha ou presta serviço. Eu comecei no empreendedorismo em 2014. Foi quando eu oficialmente me cadastrei no MEI, que é o Microempreendedor Individual. E vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês têm dúvidas ou não sabem o que é o MEI, que eu posso trazer aqui também essas informações. Mas troca comigo essas experiências no comentário, que é muito importante para a gente pensar em novos vídeos, em novas ações. Deixe sempre sua dúvida ou deixe um pouquinho de sua experiência, que isso é bem importante. E aí, desde 2014 para cá, eu enfrentei inúmeras mudanças e passei por vários caminhos. Então, o empreendedor, ele sempre foi aquele que buscava, diante dos desafios, né, ele encontrava oportunidades. Então, ele sempre estava atento às oportunidades. E oportunidades, elas vêm sempre do meio externo. Hoje, falando aqui de nova era, né, de muitas mudanças e muita mudança de perfil, muita mudança de comportamento do consumidor, a gente começa a perceber que essas buscas pelo externo, pelas oportunidades externas, elas não são sustentáveis. Elas não conseguem sozinhas dar conta desse processo todo de mudança. Aí a gente começa a se fragilizar, a se cansar. Muita gente morre no processo quando fica o tempo inteiro buscando essas oportunidades do meio externo. O que faz de você um empreendedor sustentável, um empreendedor que consegue atravessar os desafios sem maiores impactos emocionais, mentais e físicos, né? É aquele empreendedor de dentro para fora, é justamente o autoconhecimento. É justamente o desenvolvimento pessoal. E foi o que eu conquistei nessa caminhada. Desde 2014 para cá, eu atravessei diversas mudanças. E aí eu comecei a perceber e constatei que todas as oportunidades que eu buscava no externo validava. Eu conseguia alcançar os resultados que eu esperava, porque eu sempre fui muito planejada, muito organizada. Então eu conseguia cumprir com os meus objetivos. Só que elas não se sustentavam, elas não permaneciam por muito tempo. E aí eu tinha que ir novamente em busca de novas oportunidades, sempre nessa procura externa. E isso cansa demais, né? Isso tira nossas energias. Até que eu comecei nessa jornada de autoconhecimento. E aí eu encontrei esse caminho de antes de correr pela oportunidade externa, né? Como uma boa empreendedora, muito atenta aos desafios, aos obstáculos que as pessoas enfrentam para transformar aquilo em oportunidade, eu comecei a me encontrar internamente. Isso eu fazia assim, pequenas perguntas, né? Isso é sustentável para mim? Isso vai consumir quanto da minha energia para eu ter um retorno?
E aí eu comecei a encontrar essas respostas em mim mesma, para que eu tivesse um negócio sustentável, né? Para que eu tivesse algo que me fizesse bem. Hoje eu defendo muito o empreendedorismo com bem-estar e com equilíbrio, porque a gente adoece no empreendedorismo se a gente não tiver cuidado. Assim como a gente adoece na CLT, a gente também adoece no empreendedorismo, porque a gente cria uma expectativa tão grande nessa oportunidade externa e às vezes até tem um retorno abundante. E esse retorno abundante, ele vinha rápido demais e de repente, assim como ele veio rápido demais, ele ia embora rápido demais também. Por mais que eu planejasse, que eu estruturasse, que eu organizasse, essa oportunidade que veio de fora, ela não fica, porque fora tem muitas mudanças. Assim como internamente a gente também muda, lá fora são inúmeras mudanças, inúmeros desafios, e isso a gente já conhece, essa história de mudanças aceleradas há muito tempo. E isso cansa mesmo, isso fisicamente nos adoece, nos preocupa, porque vem com tudo, com todo esse processo, né? Vem uma instabilidade, vem os pensamentos, vem as preocupações, vem as frustrações. Poxa, uma coisa tão estruturada, tão planejada e que deu um retorno abundante muito rápido, isso de repente dá uma baixa assim, não justifica. Como é que funciona isso? E aí vem muitas preocupações, que é o que mais adoece o empreendedor, são essas inconsistências. E aí eu comecei a buscar internamente, dentro do meu autoconhecimento e naquela busca assim de eu sou empreendedora. Só que eu não sou de fora para dentro não. Eu sou empreendedora de dentro para fora. Então eu vou começar a analisar internamente o que me faz mal, o que me faz bem e quais são os caminhos, né? Aquela coisa de silenciar a mente para escutar a intuição, escutar o coração. Isso a gente consegue fazer muito quando a gente está meditando. E aí eu consegui encontrar essas respostas, né, para ter uma coisa mais sólida. E eu defendo aqui que vocês precisam, se vocês querem empreender, ou se vocês são empreendedores, ou até mesmo intraempreendedores, porque dentro da CLT a gente precisa também desse autoconhecimento para não adoecer, nós precisamos nos centrar nessas respostas internas para a gente percorrer um caminho com mais assertividade, com mais responsabilidade, sabe? Se autorresponsabilizando por algumas coisas. Isso diminui muito a procrastinação, isso diminui muito os medos, porque a gente começa a trabalhar tudo internamente que está impactando a nossa caminhada. A gente começa a trabalhar as crenças limitantes, a gente começa a trabalhar as situações que vêm do externo e nos sensibiliza e nos fragiliza. A gente começa a se conhecer tanto que a gente, quando vê aquele marketing da ostentação, a gente não cai nessa cilada. A gente se centra e fala, isso aí não me pertence, isso aí não me conecta, porque eu preciso de algo sustentável, de algo prazeroso e de algo que tenha verdade, sabe? Que passe verdade para as pessoas. Começa a ver tantos absurdos, né, para o empreendedor conseguir vender alguma coisa. E aí a gente começa a perceber que esse comportamento, ele não tem longevidade, porque ele causa ansiedade no outro. Então, como é que eu vou sustentar um posicionamento aqui que causa ansiedade em vocês, né? Isso não dura, não tem durabilidade. Eu acredito na construção mútua. O que eu estou construindo aqui gradativamente e com muita responsabilidade e autorresponsabilidade também, né? Eu me responsabilizo
e eu tenho uma responsabilidade por quem me ouve. Eu tenho empatia por quem está do outro lado e que às vezes precisa me chamar no privado e eu acolho essa pessoa. Então isso me dá uma conectividade maior. Não com uma pessoa que está lá do outro lado da minha tela porque eu quero vender, mas me conecta comigo mesma. Porque eu também às vezes preciso de acolhimento. Nós vivemos um mundo muito frenético e que a gente às vezes precisa puxar o freio de mão, precisa de um relacionamento interior, né? Precisa respirar fundo para não fazer bobagem. E todos nós passamos por todas essas questões. Nós todos temos altos e baixos. Nós às vezes ficamos ansiosos por alguma questão que estamos esperando ou um crescimento que não chega, alguma coisa acontece e que acontece para todos, para mim também. Então esse meu comportamento faz com que eu encontre na minha galera esse apoio. Né? Eu tenho uma comunidade, eu tenho pessoas que se preocupam comigo, que falam comigo. Isso me torna uma empreendedora de dentro para fora, que acolhe e que é acolhida. E isso faz com que o meu negócio me gere bem-estar, me dê alegria, me dê tranquilidade de fazer, porque eu tenho essa conexão, eu tenho respeito pelo que eu faço. E isso é o empreendedorismo de dentro para fora. Tem um negócio que te gera um trabalho prazeroso, um dia a dia mais tranquilo, não tranquilo de ausência de desafios, mas tranquilo porque você está tão conectado internamente que os desafios vão chegando e você vai com muita tranquilidade trabalhando neles. Porque a gente está muito firme. Então essa estruturação, essa fortaleza, né, que a gente coloca na raiz, coloca na fundação dessa casa, que é a casa do empreendedorismo, ela consegue te dar leveza quando você atravessa os desafios. Porque desafios todos nós vamos ter. Isso não vai te impedir de ter desafios. O empreendedorismo já é um desafio. Isso vai fazer com que você tenha leveza para atravessar esses caminhos mais dolorosos. Porque você sabe o que você está fazendo. Você tem uma linguagem afetiva com você mesma. Você não está fazendo nada que é doloroso para você, né? Você não está se mostrando uma pessoa que gera dor nas outras pessoas. Você está mostrando o que realmente você é e o que você acredita. Quando a gente é empreendedor, a gente coloca a força e coloca no nosso próprio negócio coisas que nós acreditamos. Eu, quando falo de terapia, me faz brilhar meus olhos. Porque eu uso da terapia, eu faço autoterapia. Eu consigo entender que se eu não fizer esse caminho interno de acolhimento, de autocuidado, eu não consigo caminhar. Eu caminho de forma mais pesada, cheia de dores, cheia de preocupações. Então, o que eu faço e o que eu falo tem conexão diretamente comigo e com o bem-estar das pessoas também que passam por mim, né, como profissional. Então, esse é o caminho do empreendedor da nova era. O empreendedor que quer ter o seu negócio sustentável, que quer ter equilíbrio e bem-estar e não enlouquecer ou morrer no processo, né? Muita gente desiste porque os desafios eles são enormes. E a forma que eu empreendo não é uma estratégia. A forma que eu empreendo veio de escuta, veio de acolhimento das pessoas que eu atendo, os clientes que eu tenho, os alunos que eu tenho. É um posicionamento que surgiu não porque eu busquei no outro estratégias para trabalhar e ponto final. Não, primeiro eu busquei a mim, o que é que está acontecendo comigo. E eu comecei a compreender melhor as pessoas a partir do que eu sinto,
como eu me vejo, como eu gostaria de ser também atendida e acolhida. Esse é o primeiro passo para que a gente tenha uma caminhada de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Um desenvolvimento de carreira, uma coisa estruturada, uma coisa sólida. E depois disso, a gente começa a pensar em outras coisas. Aí sim vem as estratégias, vem as comunicações para vendas, mas antes de tudo, pense na pessoa. E aí suas escolhas serão muito mais lúcidas, muito mais claras. E sua comunicação também será muito melhor, porque você vai estar falando de pessoa para pessoa. E o empreendedor da nova era tem essas responsabilidades, tá? Então busca internamente e conversa comigo aí nos comentários, vamos trocar experiências e eu volto aqui com novos vídeos sobre empreendedorismo para te ajudar a ter leveza, a ter bem-estar nesse caminho, que é um caminho maravilhoso. Eu particularmente sou apaixonada. Então deixa aí seus comentários para a gente bater aquele papo.